consegue usar essa interdisciplinaridade para utilizar no serviço. É isso que a gente precisa expandir um pouco, de pensar que a gente consegue utilizar narrativas que os próprios usuários trazem, de vida, de relações e de coisas que acontecem, e a gente vai adaptando isso para aquilo que é o nosso objetivo, né? Então, falando hoje sobre direitos e deveres dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com o nosso baralho de competências, eu trouxe aqui sobre a Constituição da Cidade das Esmeraldas. Então, como trabalhar direitos e deveres na Terra de Oz, levando lá para a narrativa e para a inspiração do livro, provando que é possível conversarmos de outros assuntos, trazer outras narrativas para dentro do nosso serviço, seja no trabalho em equipe e seja com os nossos usuários. É só adaptar as atividades. A gente vai falar agora aqui do equilíbrio com o Mágico de Oz, que na Cidade das Esmeraldas, assim como em qualquer sociedade, o equilíbrio ele está entre os direitos e deveres e é a base da harmonia social. Então, o mágico, ele descobriu como que ele governa uma cidade e que requer todos aqueles truques e ilusões que ele utilizava para conseguir governar e controlar todo mundo ali, para exercer os direitos e deveres e se beneficiar também. E que necessita-se de um entendimento profundo e de responsabilidades compartilhadas entre todas. E aí eu deixo aqui uma citação que a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica o outro. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quando a gente fala no espectro de direitos e deveres, como as múltiplas facetas, né, de uma esmeralda, os direitos e deveres eles também têm muitas dimensões. Então, eles têm os direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade, a igualdade, a segurança, né? E aí, a gente levando para a narrativa como o direito da Dorothy de voltar para casa dela, para o Kansas, né? Os direitos cívicos, né, a participação comunitária, o respeito às leis, como os Monkins, que eles mantinham ali a sua terra. A responsabilidade social, o cuidar do bem comum, com os amigos ali ajudando uns aos outros e cuidando do bem comum e do interesse de todos eles. E os direitos coletivos, a proteção do meio ambiente, a cultura e a preservação ali da beleza de Oz, da maneira como eles faziam, que era utilizando os óculos verdes. Se eles tirassem os óculos verdes, a cidade não seria verde. Enfim, mas era uma maneira deles terem um direito coletivo e era uma regra ali de direitos e deveres dentro da cidade. Então, dá pra gente utilizar tudo isso. Como? Como atividade prática. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma atividade prática chamando o Conselho de Oz. E aí a gente pode utilizar os cartões com cenários de direitos e deveres e figuras dentro do grupo representando esses diversos papéis no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ou seja, dá para dividir o grupo em conselhos. Então vai ter quem representa os usuários, quem representa os técnicos, quem representa os educadores e quem representa a gestão. E aí a gente vai apresentar diversos cenários que envolvam conflitos entre os direitos e deveres. Por exemplo, utilizar exemplos que vocês já têm dentro do serviço, que já acontecem ali na rotina do dia a dia, seja entre os profissionais, seja entre os usuários. Que conflitos são esses? Então, coloca esses cenários numas tirinhas de papel e vai entregando para cada grupo discutir e exercer ali um conselho para colocar e delimitar esses direitos e deveres como as regras de convivência do serviço de convivência. Então, é uma forma de construção das regras de convivência do serviço de convivência entre todos. Cada conselho vai discutir um cenário, vai dar a perspectiva, né, daquele cenário que eles pegaram e depois eles apresentam as conclusões e negociam aí as soluções que vai equilibrar para se constituir as normas de convivência, um regimento interno, alguma coisa para conseguir ficar mais tranquilo. Assim tem a participação ativa. Então percebem que a gente não consegue segurar quando a gente coloca uma carta, né? Aqui nós estamos falando dos direitos e deveres, mas não fica somente nela. Não é impossível a gente trabalhar somente um aspecto. São outros aspectos que a gente começa a trabalhar também dentro das abordagens e das atividades, pegando uma única competência e um único objetivo. Mas a gente consegue usar essa interdisciplinaridade para utilizar no serviço. É isso que a gente precisa expandir um pouco, de pensar que a gente consegue utilizar narrativas que os próprios usuários trazem, de vida,
de relações e de coisas que acontecem, e a gente vai adaptando isso para aquilo que é o nosso objetivo, né? Então, aqui, quando a gente está trabalhando essa atividade, nós já estamos trabalhando os direitos e deveres, mas a gente está trabalhando o protagonismo, a gente está trabalhando o pensamento crítico, nós estamos trabalhando a empatia, o respeito, estamos trabalhando a participação ativa. Então, tem uma série de coisas que estão dentro das competências do serviço de convivência e outras competências socioemocionais, que são extremamente importantes para o desenvolvimento dos nossos usuários. Então, a gente consegue trabalhar desta forma. Refletindo, daí sim, vocês conseguem documentar e fazer tipo um contratinho, ou deixar o regimento disponível em algum local visível para todos, ou mandar isso para todos via WhatsApp, ou para alguma ferramenta de comunicação que vocês tenham dentro do serviço. Então, consegue adaptar para isso. E aí a gente também consegue fazer o quê? Navegando nessas tempestades cívicas, né? Que quando a gente enfrenta os desafios em relação a direitos e deveres, né? Que direitos e deveres são esses? Que desafios são esses que acontecem? O que o município não abrange, o que o próprio serviço, o que eles falam ser direitos e deveres, mas não acontece. E aí, sempre voltando, seja para a linha do profissional, do educador, do técnico que está ali atuando e que também pode sofrer algum tipo de assédio e alguma coisa, e também para os usuários, ou seja, tudo é adaptável, basta mudar o cenário. E aí é sempre, né, para você garantir os seus direitos e deveres, para buscar informações confiáveis, assim como a Dorothy, ela buscou informações sobre a verdade a respeito do mágico. Então, busque essas informações confiáveis, vá em busca e ensinem os usuários a buscarem informações confiáveis, a conhecerem os direitos deles. Pratique a empatia. Então, olha lá, estamos também falando da empatia. Considere as necessidades de todos os envolvidos. Engaje-se em diálogo construtivo, como os amigos discutindo seus objetivos. Participe ativamente da comunidade. Contribua para soluções. E defenda seus direitos respeitosamente, como a Dorothy afirmando seu desejo de voltar para casa. E aí eu deixo uma citação do Thomas Jefferson, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então não adianta a gente só prezar pela nossa liberdade de expressão e tudo mais, se a gente também não conhece quais são os direitos, os meus direitos e os direitos do outro e até onde vai os limites disso tudo. Então é importante ensinarmos os nossos usuários sobre isso também. E a magia da cidadania ativa. Como que a gente pode trabalhar a cidadania ativa, né? Compreender e exercer os direitos e deveres é como usar os sapatinhos de rubi do civismo. Então, fortalece o senso de pertencimento da comunidade, promove uma sociedade mais justa e equitativa, incentiva a participação democrática e o engajamento cívico, desenvolve habilidades de negociação e resolução de conflitos e cria um ambiente de respeito mútuo e cooperação. Percebem que aí várias palavras que apareceram estão dentro das competências das outras competências do serviço de convivência, no eixo eu comigo, no eixo eu com os outros. Então nós estamos trabalhando todos os eixos. Entende que uma perspectiva de uma única competência a gente consegue puxar o fiozinho de todas as outras. E aí aqui eu deixo a pergunta de reflexão que vocês podem fazer também entre a equipe e entre os usuários, que é pensar em uma situação recente no seu serviço, onde os direitos e deveres estavam em jogo. Então, como que você e os outros exerceram esses direitos e cumpriram esses deveres? Vocês conseguiram? E que feitiço cívico poderia ter melhorado a situação? Que manuseio que vocês poderiam ter feito para melhorar essa situação? Ou o que vocês sugerem para que essa situação seja melhorada? E se pudesse adicionar um novo direito ou dever a essa Constituição de Oz, a essa Constituição do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo de vocês, qual seria? E aí eu deixo uma citação da Margaret Mead: a cidadania não é uma abstração, mas é uma questão de prática diária. Ou seja, a gente precisa fazer a nossa parte, todos os dias, um pouquinho de cada vez. É com isso que a gente vai mudando um pouco todas essas regras e constituindo aí
o nosso serviço de convivência da maneira que a gente quer. E uma atividade mega criativa que consegue adaptar e acoplar a todas as outras competências. E se você quer saber mais, tem outros vídeos aqui onde a gente vai dando continuidade nessas propostas de atividade, cada um de uma competência do serviço de convivência, sempre alinhando com as outras. Elas não estão sozinhas, não tem como a gente trabalhar elas sozinhas. Reforço isso e muitas vezes nesse vídeo já. E a gente pode então fazer uma atividade que é o mapa constitucional de Oz. Nesse mapa, vocês vão perceber que nos outros vídeos também, ele vai começar a aparecer. Então sempre tem o mapa. O mapa vai ser geral, vai ficar gigantesco. Então sugiro que ou vocês vão fazendo em papéis, canção A5, que cada proposta de atividade vai sendo colocada ali de cada usuário, para depois vocês colocarem num grande mural, num papel craft gigantesco, ou pelas paredes do serviço de convivência, ou, no caso, se não é possível fazer isso, porque eu sei que tem algumas instituições que não conseguem, porque acabam dividindo o local com outros ambientes, seja com igreja e tudo mais, e não é permitido, eu sugiro que vocês utilizem, caso tenham o laboratório de informática, e façam num quadro branco, num aplicativo de quadro branco, seja o Mural, seja o FigJam, seja o Miro, onde vocês conseguem colocar e desenhar todo esse mapa constituído aí de todas as atividades. Nesse mapa, vocês vão criar um mapa visual mesmo, chamado Terra dos Direitos e Deveres. Então, a cidade das Esmeraldas faz o território dela, o ideal de uma sociedade equilibrada. Põe um círculo, põe uma delimitação e aí usem a criatividade, deixem os usuários usarem a criatividade. A estrada de tijolos amarelos, que vai ser o caminho para essa cidadania ativa. A terra dos Munkins, os direitos e deveres no cotidiano. O castelo da bruxa, quais são os desafios, né, da justiça e igualdade. O campo de papoulas, áreas que precisam de atenção e ação cívica, são as áreas de ameaça, assim, que vai fazer todo mundo adormecer e paralisar. Então, em cada área, vai adicionar decretos de direitos, então, os direitos fundamentais a serem protegidos, sempre lembrando que de acordo com a realidade do seu serviço. As proclamações dos deveres, as responsabilidades cívicas essenciais, os mapas de ação, as formas concretas de exercer a cidadania na sua comunidade. E aí vocês podem ir compartilhando esse mapa com o grupo e vão fazendo as discussões de como podem trabalhar juntos para criar uma Oz mais justa e participativa na comunidade, para que todos se sintam pertencentes nesse ambiente. E para lembrar, sempre que a Dorothy e seus amigos eles foram descobrindo como o poder, né, de transformar Oz estava neles o tempo todo. E que cada um de nós tem o poder de moldar a sociedade. Nós somos influência para os nossos usuários, influência para os nossos colegas de trabalho, e através desse exercício consciente mesmo, de entender quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres, e de colocar tudo isso muito bem delimitado, de comunicar isso, de todos terem esse processo de discussão, e depois todo mundo alinhar tudo isso, do que é certo, do que não é. Fica até mais fácil depois na resolução de conflitos dentro do serviço de convivência, né? E a verdadeira magia, ela tá na cidadania, né? Tá em reconhecer que todos nós somos guardiões de uma cidade das Esmeraldas, e que a gente chama de lar, seja o lar mesmo, a nossa casa, seja o nosso ambiente de trabalho, seja os nossos ambientes onde nos sentimos pertencentes, aonde estamos diariamente, seja a comunidade, o entorno, os nossos territórios. E ao equilibrarmos esses direitos e deveres, nós criamos uma comunidade, e é uma comunidade tão brilhante, tão acolhedora, que ela se torna a cidade das Esmeraldas, que é o exemplo aqui que nós estamos utilizando. E uma outra sugestão, não menos importante, mas é a última delas, que eu achei muito interessante para as instituições e os serviços que utilizam muito mais da música também como meio e como forma de trabalhar, né, todas essas competências e objetivos do serviço de convivência, a gente trabalhar também com a Sinfonia da Cidade das Esmeraldas. Eu trago mais essa proposta porque na minha realidade a música era um forte muito intenso, era tocante, e os educadores, a maioria deles mesmo tinham habilidades musicais, e era fantástico quando todos eles se juntavam ali, e o que eles conseguiam fazer com essas crianças e com esses adolescentes, a ponto de constituírem banda e uma série de coisas, músicas autorais, enfim, um trabalho muito legal, e que é possível a gente trabalhar ali
dentro dos direitos e deveres, trazendo também um pouquinho para a inclusão, né, para a inclusão social. E aí, assim, seria como se a Cidade das Esmeraldas, como se o serviço de convivência, ele fosse uma orquestra sinfônica. E para ela ser extraordinária, a gente tem que considerar que cada músico é único. E cada músico é único mesmo. Vendo aí todos os educadores, cada um tinha suas particularidades, o seu jeitinho. E era muito legal. Então, cada um, como um músico único, em seu próprio instrumento, habilidades. E aí, mas os técnicos não têm habilidades musicais, mas eles têm outras habilidades para fazer parte dessa orquestra. Então, bora lá, vamos usar a criatividade. Então, cada um vai pegar as suas habilidades. A partitura, ela vai ser o papel na sociedade. Qual é o papel que eu exerço aqui dentro desse serviço? Qual é o meu papel fundamental, né? E aí o maestro, que é a liderança, as coordenações, ele coordena, né? E a verdadeira magia acontece quando todos tocam juntos, celebrando as suas diferenças e criando uma harmonia sublime. Então, só o maestro sozinho, ele não vai fazer uma orquestra. Só o músico, ele não vai também, né? Só a partitura, ela não vai fazer a música tocar. Então, percebe o coletivo, né? Os trabalhos em grupos, eu com os outros. Como é que a gente faz a coisa desenvolver? Como é que a gente desenrola tudo isso? E levando também para a parte de inclusão, né, da pessoa com deficiência, de citar e de até apresentar para os usuários e para a equipe a Quinta Sinfonia ou a Nona Sinfonia do Beethoven, né? Lembrando que ele era um dos maiores compositores de todos os tempos. E mesmo ele perdendo a audição, que ele foi perdendo a audição gradualmente, até ficar completamente surdo, ele continuou compondo essas obras-primas, né? E a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia, a deficiência dele não impediu ele de criar essas músicas que são belíssimas e super impactantes na história. Então é só buscar, pesquisar por ele, que vocês conseguem também abordar muito a questão da inclusão e de como a gente não pode delimitar porque tem algum tipo de deficiência. Muito pelo contrário, essas pessoas também têm direitos, têm deveres e também têm habilidades para desenvolver as atividades ali dentro do serviço. E a questão do respeito para com os outros. Então, Beethoven, ele superou barreiras, né, e expressou o seu talento único. E no nosso serviço de convivência, nós precisamos também aprender a valorizar e a incluir todos os cidadãos, e reconhecendo mesmo que cada um tem algo especial para contribuir nessa sinfonia coletiva. E aí o exercício do grupo, né, é tentar ouvir aí um trecho da Quinta Sinfonia ou da Nona Sinfonia, e aí em pequenos grupos vocês fazerem essas discussões, né, de quais são as habilidades únicas que eu percebo em mim. De repente vocês podem até colocar em duplas, e essas duplas vai falar um do outro quais são as habilidades que eu enxergo em mim e que enxergo no meu parceiro, e que o meu parceiro enxerga em mim e o que ele enxerga nele mesmo. E aí, então, seriam quais são os instrumentos e qual é a partitura, qual é o papel na equipe. Então, o meu papel de desempenho é esse, até para as pessoas entenderem os papéis de cada um. Cada um tem um papel a ser executado. E aí, para contribuir para essa música. E quais são os objetivos do serviço de convivência? Quais são as dores desse serviço de convivência? O que mais aparece dentro do território? O que mais aparece entre os usuários? O que mais acontece? É a violência extrema? É a questão de violência sexual? É a violência doméstica? É o tráfico de drogas? O que é que mais surge e qual é o objetivo principal do funcionamento desse serviço de convivência? E eu tenho certeza que todos vocês têm, porque vocês entregaram um plano de trabalho, já devem ter um planejamento sobre isso. Então é pegar para fazer essa discussão. E de que maneira que vocês vão poder adaptar no palco? O palco é o quê? O ambiente de trabalho, para que todos vocês possam tocar melhor. Então, cada um possa fazer a sua parte, independentemente das características ou das limitações. E aí, criar uma sinfonia. E nessa sinfonia é o quê? Cada participante vai escolher um som, pode escolher um movimento, pode escolher uma música para dar uma contribuição única. E o grupo combina esses sons e movimentos em sequência harmoniosa. Então, vocês podem utilizar aí dos materiais que vocês tenham, chocalhos, instrumentos de percussão, violão, o que vocês tiverem dentro do serviço que já trabalham com os usuários, para brincarem um pouco também, né? Para refletirem, mas também para terem essa brincadeira e para entender essa harmonia do grupo, para se constituírem mais enquanto grupo, se entenderem melhor enquanto grupo, né? E apresentar essa sinfonia
entre si e celebrando essas diferenças individuais, e que vocês conseguem sim criar algo muito belo quando todos se unem por um único objetivo, que é o objetivo que está ali de atender os usuários, de atuar dentro do serviço de convivência, de poder brincar também com isso. E aí vocês podem colocar como uma reflexão final que barreiras auditivas, que preconceitos ou limitações nós precisamos superar para criar uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Então, para criarmos, na verdade, o nosso serviço, vamos começar pelo micro, né? O nosso serviço, como é que a gente pode criar esse serviço inclusivo? Porque o público prioritário está a pessoa com deficiência. Então, a gente sabe que esse número de usuários que chegam para a gente e nós não temos muito preparo é um número grande. Então, como a gente pode se preparar também para isso, né? É um desafio muito grande de todos os profissionais e a gente está aprendendo e precisamos aprender juntos ali dentro dos nossos objetivos de execução do serviço, né? E lembrando sempre que assim como Beethoven compôs as suas maiores obras quando já não podia ouvir, às vezes nossas maiores contribuições vêm justamente daquilo que os outros podem ver como uma limitação. Então, a verdadeira inclusão não é apenas aceitar as diferenças, mas celebrá-las como parte essencial da nossa sinfonia coletiva. Todos nós somos diferentes. Nós temos as diferenças da questão da deficiência, da pessoa com deficiência, mas nós também temos as nossas diferenças enquanto seres humanos, no geral, como um todo. Então, nós precisamos entender e respeitar todas essas diferenças. Hoje eu fico por aqui e eu espero que, se você tenha gostado, deixe aqui seu comentário, deixe aqui sua contribuição, use-nos como sugestão para o seu serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e assista os próximos vídeos, que também, cada um deles tem sugestões de atividades, trabalhando outras competências que se correlacionam com essa e com as outras demais que nós temos. E até a próxima!